Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo e Palmeiras negociam troca de Gabigol por Dudu. Flamengo recebe proposta de rival brasileiro interessado em Matheus Gonçalves. Flamengo fecha mais uma contratação depois do pedido do técnico Tite. Problema à vista. Técnico do Uruguai confirma desgaste de Matias Vinha durante a Copa América, esgotamento do músculo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá você, muito bom dia. O meio-campista Matheus Gonçalves é considerado pela diretoria do Flamengo como uma das principais joias do clube. Com apenas 18 anos, ele tem tido pouco espaço no time principal e, para alegria da torcida, que gosta muito do garoto, voltou a jogar nesse final de semana. Alguns clubes do Brasileirão têm grande interesse na sua contratação e chegaram a fazer contatos para saber a situação dele. No entanto, a diretoria do Flamengo tem batido o pé quanto à sua saída nessa janela de transferências. Recentemente, um grande clube do Brasileirão realizou uma proposta pelo jogador. Eles ofereceram uma quantia milionária e rapidamente obtiveram uma resposta do Flamengo. Segundo informações do GE.com, o RB Bragantino entrou em contato com o Flamengo e fez uma oferta oficial pelo Matheus Gonçalves para tê-lo em definitivo. Na última temporada, o meia chegou a ser emprestado ao Massa Bruta para adquirir a experiência, mas acabou não tendo muito espaço no time titular. Mas quando entrou, fez boas partidas, saindo aí muito bem elogiado pela diretoria do clube. Agora, o Massa Bruta retomou o interesse e fez uma oferta milionária para tentar convencer o Flamengo. Ofereceu 5 milhões de euros, 30 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves. Os valores não surpreenderam a diretoria do Mengão, que rapidamente recusou a venda do jogador. Eles acreditam que esse menino vale bem mais do que o oferecido e devem desconsiderar qualquer valor oferecido por times do Brasileiro. Além do time paulista, o Santos também, Vila Belmiro, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, também fez uma proposta por ele, mas por empréstimo. Mas o Flamengo também recusou. Aí um internauta escreveu em suas redes sociais: depois daquela negociação que mais parecia uma novela mexicana interminável para vender o Léo Ortiz, a diretoria do Flamengo não deveria sequer abrir um e-mail ou atender alguma ligação do Red Bull Bragantino. Produção, coloca aí pra gente os resultados da rodada de ontem do Brasileirão. Fortaleza 1, Fluminense 0. Juventude 3, Grêmio 0, Cruzeiro 3, Corinthians 0, Internacional 1, Vasco 2, Vitória 2, Criciúma 1, Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2, Bahia 0, Botafogo 3, Atlético Mineiro 0. Agora coloca aí a tabela atualizada do Brasileirão para nós, bora lá! Em primeiro isolado continua o Flamengo com 31 pontos. Segundo vem coladinho nele Botafogo com 30 e terceiro Palmeiras com 30. Em quarto chega o São Paulo com 27, quinto Bahia 27, sexto Atlético Paranaense 25, sétimo Cruzeiro com 23, oitavo Fortaleza com 23, nono Bragantino com 22, décimo vem o Internacional com 19 pontos, décimo primeiro Juventude com 19, décimo segundo Atlético Mineiro com 18, décimo terceiro vem o Vasco reagindo, correndo por fora com 17, décimo quarto Criciúma com 16, 15º Vitória com 15, 16º Cuiabá com 14, 17º Corinthians com 12, 18º Grêmio 11, 19º Atlético Goianiense 11 e em 20º na lanterna vem o co-irmão Fluminense com 7 pontos em 15 jogos. Esgotamento do músculo posterior. Olha só, disse lá o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, sobre a condição física do Vinha, ou seja, o lateral do Flamengo deve voltar ao Rio de Janeiro sem condições de jogar 90 minutos, já que tem atuado todas as partidas com a seleção uruguaia na Copa América.
Além do Vinha, o De La Cruz é outro jogador do Uruguai que tem aí jogado todos os jogos. No entanto, o técnico Marcelo Bielsa não comentou sobre a condição física dele, que foi substituído no final do jogo contra o Brasil. Arrascaeta e Varela, por outro lado, estão bem fisicamente, já que têm jogado poucos minutos. Os 4 jogadores, vale destacar, estão fora do jogo contra o Fortaleza na quinta-feira, e isso porque o Uruguai se classificou para as semifinais da Copa América. E, portanto, os jogadores retornam ao Flamengo apenas para o jogo contra o Criciúma no dia 20 de julho. Apesar da ausência dos uruguaios, a excelente notícia é que o Flamengo tem chances de ter os retornos do Igor Jesus e do Cebolinha. Olha aí que beleza! O ponta esquerda já iniciou a fase de transição física e tem chances de entrar em jogo nessa quinta-feira. Já o volante Igor Jesus treinou com o grupo normalmente nos últimos dias e deve mesmo ser relacionado para esse jogo de quinta. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Me ajuda aí! Se você não é inscrito ainda, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado! A passagem do Gabigol no Flamengo se encaminha para o capítulo final. Aí tá vendo isso toda hora isso aí. Se não houver uma reviravolta, o destino do jogador já está escolhido. Vai ser o Palmeiras. A questão é quando? Os clubes negociam uma liberação imediatamente do atacante em troca agora do Dudu. A negociação se arrasta desde o início da última semana, logo depois do Palmeiras procurar oficialmente o Gabigol. O Gabigol ficou livre para assinar um pré-contrato na segunda-feira, mas por toda a sua história no Flamengo, ele ainda não assinou esse documento. Mas a partir disso, o clube começou a negociar com o Palmeiras a sua liberação imediata. Caso não haja um acordo, ele vai se transferir no ano que vem para o Palmeiras. As duas diretorias entendem que as saídas se tornaram um melhor caminho para os dois jogadores. Internamente, há quem diga que o ciclo do atacante chegou ao fim há algum tempo. A recusa da proposta de renovação por mais um ano foi o último episódio conturbado de uma relação que se construiu vitoriosa nos últimos 5 anos. Foi então que o Flamengo decidiu sentar à mesa com o Palmeiras para negociar. As reuniões aconteceram em São Paulo. O Marcos Braz não foi para a Europa com o Bruno Spindel e tomou a frente dessas conversas pelo lado do Flamengo. Anderson Barros foi o representante do clube paulista. O presidente Rodolfo Landim acompanhou a negociação de longe, assim como a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O Spindel esteve em Londres para tocar aí a negociação com o West Ham pelo Lucas Paquetá. O Flamengo deixou claro que a condição para a liberação imediata seria uma compensação financeira, mas se demonstrou aberto à possibilidade de fazer uma troca. Foi quando o nome do Dudu começou a ser debatido. O Palmeiras sinalizou positivamente e o Marcos Braz vai ser o responsável para conversar e tentar convencer o jogador a vir jogar no Flamengo. O Palmeiras topou liberar um dos seus maiores ídolos depois da presidente Leila Pereira dizer publicamente que nenhum jogador está acima da história do clube. Dudu esteve próximo de reforçar o Cruzeiro, acertando os salários e contrato de 5 anos, mas recusou depois de repercussão negativa entre os torcedores do Palmeiras e pela pressão direta de uma organizada importante lá do Verdão. Internamente, porém, a imagem do jogador ficou muito arranhada. O Dudu, no entanto, ainda não está convencido de que sair agora para o Flamengo é o melhor caminho para encerrar a sua história no clube. Outros pontos na mesa são a concorrência que ele vai ter no elenco do Flamengo e a relação que ele tem com o técnico Tite, com quem teve atritos quando o treinador comandava a seleção brasileira, mas essa situação entre eles, a diretoria do Flamengo vê como perfeitamente contornável. O Dudu entrou apenas em campo 3 vezes nessa temporada. Assim, se houver uma troca, o Flamengo não vai ter problema para inscrevê-lo no Brasileirão. O jogador também poderá ser inscrito na Copa do Brasil porque estava lesionado e não entrou em campo pelo Palmeiras. E também não há empecilhos para sua inscrição na Copa Libertadores.
A troca do Dudu é o caminho mais fácil para a transferência imediata do Gabigol. Uma compensação financeira do Palmeiras ao Flamengo vai entrar em pauta, caso acabem todas as possibilidades com essa troca. A negociação não é simples e as conversas continuam. A janela de transferências abre agora nesta quarta-feira, dia 10 de julho. Pelo Flamengo, o Gabigol disputou 284 partidas e marcou 156 gols. Aí eu te pergunto, você aprova essa troca do Gabigol pelo Dudu? Coloca aí! Líder do Brasileirão 2024, o Flamengo aguarda apenas a abertura da janela de transferências do futebol brasileiro nessa quarta-feira para anunciar a sua mais nova contratação para o segundo semestre. O meio-campista Marcos Antônio é o mais novo reforço do Flamengo, garante o jornalista Jorge Nicola. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro essa semana, onde vai fazer os exames médicos no CT Ninho do Urubu. A nova contratação foi um pedido direto do Tite, que vê no jogador um grande potencial para brigar por uma vaga no elenco. O acordo foi fechado com um empréstimo de uma temporada, com opção de compra fixada em 4 milhões de euros, com metas a serem batidas. O Marcos Antônio é um meio-campista da Lazio, da Itália, que estava jogando no PAOK da Grécia por empréstimo. Vale destacar que o jovem nunca passou pelo futebol brasileiro e na Itália ele foi comprado por 7 milhões de euros. Na Lazio ele nunca chegou a brilhar, foram apenas 22 jogos e um gol marcado. No entanto, na Ucrânia, com a camisa do Shakhtar Donetsk, o Marcos viveu um grande momento, chegando a jogar por mais de 100 jogos com boas atuações. O novo reforço do Flamengo vai chegar para brigar por uma vaga no meio de campo. Em tese, ele vai ser o reserva do Pulgar e vai disputar posição com o Alan. No entanto, o novo reforço também pode jogar mais à frente. O Flamengo não vai parar em Marcos Antônio e a diretoria rubro-negra vai continuar no mercado da bola em busca de mais reforços, porque entende que precisa de jogadores para compor o elenco no segundo semestre. Reforçar a lateral direita está nos seus planos. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar aqui aqueles parabéns para o meu velho amigo e rubro-negro raiz, Afonso Luiz, do antigo Banco Real, pelo seu aniversário que foi ontem. Parabéns, meu querido, muita saúde, muitos anos de vida para você, tudo de bom, porque você é o cara, você merece, eu gosto muito de você. Parabéns, meu velho amigo Afonso, tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um grande abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas pra gente crescer o canal, compartilhe esse programa, eu conto com você, bora ser feliz, pra cima deles, Mengão!